Olá galera, bem-vindos a esse segundo vídeo sobre nossa série de C++, né? Eu comentei no vídeo passado sobre como montar um ambiente com terminal, editor e tudo mais. Eu peço desculpas aqui porque eu esqueci do pessoal que usa Mac. Então, se você está no Mac, você vai querer instalar esse cara aqui, que é o Xcode. E assim, como a gente está fazendo as coisas no terminal, depois que você instala o Xcode, você vai ter que abrir essa... dentro do Xcode, você vai nas preferências, vai na parte de downloads e você vai instalar as ferramentas de linha de comando. Pelo menos foi assim como eu não tenho Mac, né, foi o que eu achei na internet por enquanto. Então, assim, mas assim, caso isso aqui esteja incorreto, ou tenha uma forma mais fácil ou mais correta de instalação, vocês deixem nos comentários aí que eu posso comentar no próximo vídeo, para caso alguém não leia os comentários, eu deixo mais claro no próximo. Só comentando também sobre outro editor e ideia também, que seria da própria Microsoft, né, que eu esqueci de comentar. Então tem a ideia da Microsoft, que seria o Visual Studio Community. Você pode baixar, ele é gratuito. E você tem também uma ferramenta da Microsoft que ela é muito mais leve que o editor, né? Também mais poderosa, é bem poderosa também, tem vários recursos. Então que é esse Visual Code, né? Visual Studio Code, que seria esse link aqui da direita. Que é esse cara aqui, né? Então você vê que pela imagem aqui ele parece um pouco com o Sublime. Ele também tem uma lista de arquivos do lado. Esse aqui, se eu não me engano, ele mostra os arquivos abertos. Tem integração com Git também, que é uma coisa que eu vou comentar mais pra frente, porque conforme a gente estiver mais habituado, estiver fazendo códigos mais complexos, a gente deve usar uma ferramenta de controle de versão de código, mas isso eu vou explicar mais pra frente, né? Então, enfim, era só para adicionar mais essas duas ferramentas, né? Mas assim, como eu falei, eu não estarei usando nenhuma IDE. Eu recomendo vocês usarem editor e terminal, pelo menos enquanto vocês estão aprendendo, né? Quando vocês estiverem já acostumados com o compilador, com o processo de compilação, aí eu recomendo vocês realmente instalarem, né, e ver. Instalarem uma IDE e usar a IDE, caso vocês achem mais fácil, mas como a gente está iniciando aqui, editor e terminal. Então é isso. Aqui a gente... deixar aqui na nova aba. Então assim, o que eu gostaria de mostrar hoje é a estrutura básica de um programa C++. Então assim, isso aqui é um programa completo. O mínimo que você precisa é isso aqui. E assim, é possível fazer isso aqui também, porque se você não coloca o tipo de retorno de uma função, ela é assumida que é inteiro, né? E é possível fazer isso, mas... ou seja, isso aqui seria o mínimo para você compilar um programa, mas eu não recomendo, apesar de assim, ter vários compiladores que eles retornam zero se você não escrever e tudo. A melhor prática é você sempre deixar tudo claro, né? Então, se você... a sua função, então, ela sempre deve ser main, deve ser ela retornar um inteiro, né? E retornar zero, porque... na maioria dos sistemas operacionais, zero isso significa que o seu programa executou corretamente. Então ele não tem nenhum erro e tudo. Então, acho que um método mais correto é fazer assim, né? Você deixar explícito que aqui é um inteiro e retornar zero. Ou algum outro valor, se for o caso, dependendo se o seu programa for rodar por um script, alguma coisa assim. Mas assim, a estrutura básica é essa. Ou seja, isso aqui é a declaração de função, né? Tipo, main é a função que ela é executada... é a primeira função executada. Então,
o ponto de entrada do seu código é essa função main. Então, para você fazer qualquer coisa, em algum lugar do seu código vai ter que existir essa main. Porque senão ele não vai compilar. Ele vai falar, olha, eu não sei onde está a main, eu não sei como é que eu faço para executar esse código. Porque o sistema operacional, quando ele vai executar um programa, ele procura essa função. Ele vai procurar essa função para poder executar ela. Claro, tem algumas exceções. Por exemplo, no Windows, ele usava WinMain. Eu não sei se ainda usa, mas tinha uma outra definição lá também que ele aceitava. Mas é basicamente isso. Então, essa aqui é a estrutura mínima que você precisa para fazer um programa C++, né? Então, assim, esse valor de retorno, como eu falei, isso aqui vai para o sistema operacional, ou seja, tipo, é como se fosse uma chamada de função mesmo. Você podia ter uma outra função aqui. Não se preocupe ainda com criação de função, que eu vou comentar isso mais à frente. Suponha que eu chamei essa função aqui de f e retornei, sei lá, 12. Então, assim, se você considerar o seu sistema operacional como sendo a int main, o que ele vai fazer, tipo assim, na hora que você executar um programa, você vai colocar lá, tipo, barra aula 002, seu programa você compilou. Então, isso aqui, na verdade, para o sistema operacional é isso aqui, status, o status, sei lá, de execução. O status de execução vai ser igual a chamada dessa f aqui, se a gente considerar que a f seja o nosso programa. Então, esse aqui, você tem que lembrar que esse return aqui, ele vai retornar para o sistema operacional. Então, assim, se vocês quiserem ver isso na prática, se vocês estiverem no Linux, é possível ver esse retorno com o comando echo. Então, a gente vai ver aqui. G++, né? -wall, -std. No caso, essa flag aqui nem precisaria por enquanto, que a gente não está usando nada, né? Mas só para a gente se acostumar a usar ela. E a gente vai compilar esse cpp. Só que eu não quero que ele gere o arquivo chamado a.out. Eu quero que ele chame aula 002. Então eu vou passar -o e o nome do arquivo de saída. Então, assim, isso aqui tudo são comandos que você está passando pro programa G++, ou seja, para o seu compilador. Então você está passando, se eu quero que ative a maioria dos warnings, o padrão que eu estou usando aqui é o C++14. Esse é o arquivo que vai ser compilado, porque um parâmetro que seja um arquivo que não tenha nenhuma flag antes, ele é o arquivo que vai ser compilado, né? Você pode passar uma lista de arquivos aqui também. Só dar um espaço, né? Tipo aula2.cpp, espaço, sei lá, aula2helper.cpp. Você poderia compilar 2 arquivos de uma vez, né? Agora, quando você põe -o, você está falando assim, olha, o próximo argumento é o nome do meu arquivo de saída. Então, eu estou colocando a aula 2 aqui do lado. Então, o executável que vai ser gerado vai se chamar aula 2, porque é o arquivo de saída, né? Lembra que eu falei que você poderia gerar o assembly do código? Então, tipo, dependendo da flag que você usa aqui, sei lá, -s, aí você poderia colocar -o aqui, aula2.s, seria o assembly. Ou então, sei lá, se você não vai gerar um executável, você quer só gerar um arquivo objeto, você pode colocar -c, -c, e no caso aqui seria um .o, né? Ele ia gerar um .o quando você passa a flag -c. Mas enfim, a gente compilou aqui. Vou rodar esse programa. Você vê que ele não faz nada, né? Claro, tipo, a gente entra na função, não faz nada e somente retorna 0. Então, se a gente vier aqui e usar o echo, que nem eu falei, usando esse dólar e interrogação, imprimiu 0, que foi o que a gente retornou. Aí você fala, mas eu não quero retornar 0, quero retornar 45. Então, se a gente recompilar, você tem que recompilar, né? Porque você editou o código fonte, roda de novo e vamos executar o echo novamente. Nota que ele retornou 45. Então, esse valor aqui, lembrem vocês, isso aqui é o retorno para o sistema operacional. Tipo,
ele espera que você retorne isso aqui. Então, que nem eu falei, tipo, 0 normalmente é execução ok, e demais valores você pode procurar na documentação do seu sistema que ele vai ter lá. O que cada valor significa, o que ele espera que seja cada coisa. Então é isso, né? Isso aqui é a estrutura básica, né? Isso aqui são os parâmetros da nossa função. Como a gente não está recebendo nada da linha de comando, né? Então a gente deixa vazio. Essa aqui é a notação padrão, né, de C++. Então, se você não escreveu nada entre os parênteses, significa que aqui dentro é void. Isso é implicitamente void. Que é diferente do C, né? Se você veio do C, quando você não coloca aqui o parâmetro, ele fica aberto. Então ele pode aceitar tipo nada ou qualquer coisa. O que não é recomendável você fazer, né? Então, mas assim, como a gente está no C++, isso aqui e isso aqui são equivalentes. Só que ninguém quer ficar digitando void o tempo inteiro, né? Então, se vocês olharem aí, procurarem exemplos de código na internet, vocês vão ver que a maioria dos códigos estão usando assim. Eu tenho alguns códigos no GitHub, né, que eu uso muito, colocar void. Só que isso é porque mania, né? Porque eu programava muito em C antigamente, então acabou que eu fiquei meio que maníaco de colocar void em tudo, mas eu tô começando a parar com isso agora. Porque é que nem eu falei, né? A gente quer quer dizer, eu pelo menos a minha ideia é passar para vocês maneiras mais corretas de codificar, né? Então, você adotar boas práticas, você adotar coisas que são aceitas, né? Que são meio que consideradas padronizadas. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, assim, que não falei, isso aqui é o básico de um programa, né? Mas, claro, com isso aqui a gente não faz nada, né? Porque a gente só pode retornar um valor aqui, mas... Assim, claro, você pode fazer alguma coisa. Então, mesmo sem incluir uma biblioteca, eu poderia, por exemplo, declarar dois inteiros aqui. Sei lá, um A com valor 2 e um B com valor, sei lá, 5. Note aí que ele já indentou isso aqui pra mim. Que não falei, tipo, eu uso um programa que ele faz a indentação automática. Então, lógico que eu deixei o código assim, eu só salvo o código e ele refaz a indentação, espaçamento e tudo pra mim, né? Que é muito bom. Então, note que eu não fiz inclusão de nenhuma biblioteca ainda, mas eu posso chegar aqui e falar, retorne A mais B. Ou seja, se a gente executar agora esse programa, ele vai ter que retornar 7. Então, vamos limpar o terminal, compilei o programa novamente, rodei ele, e se eu der o eco, ele retornou 7. Então, vocês veem que você não é obrigado a usar uma biblioteca para fazer alguma coisa, né? Mas, assim, claro que você não vai conseguir fazer muita coisa sem uma biblioteca. Então, assim, só para dar uma prévia, né, que eu acho que as pessoas vão estar interessadas em, pelo menos, escrever algo na tela, né, porque, claro, a gente vê algo funcionando quando tem algo bonitinho na tela, escrito, né. Então, a gente vai incluir essa biblioteca chamada IOStream, ou seja, isso aqui é input, output, stream. Que a stream é de corrente mesmo, corrente de bytes, né? Ou seja, é um header que vai tratar de entrada e saída, né? No IOStream. Então, como é que a gente faz para fazer produzir uma saída? O mínimo que a gente precisa é chamar cout. Então a gente passa aqui o famoso olá mundo. Olá mundo. Então a gente vem aqui agora no terminal. Limpei o terminal. Vamos compilar, rodar e ver que imprimiu o olá mundo. Então, assim, nota que aqui já tem a acentuação porque o encode do terminal ele está configurado para isso, né? Então, ele já aceita caracteres acentuados, mas
dependendo se você tiver no Windows, talvez não funcione. Mas assim, como eu falei na aula passada, né, tem muito tempo que eu não uso Windows, então eu não posso te garantir que vai estar funcionando, né? Principalmente se você estiver na versão 10 do Windows, porque eles fizeram algumas modificações legais no terminal, então talvez ele já esteja funcionando por padrão, mas não é uma coisa que eu posso te dar garantia. Mas caso não esteja funcionando e você queira muito o Accenture, eu vou mostrar depois em outras aulas, em algum vídeo futuro. Se você quiser muito, eu posso comentar no próximo vídeo, então comente, deixe nos comentários lá sua sugestão. Mas é isso, então para fazer uma saída, a gente inclui uma biblioteca, essa aqui é a biblioteca padrão de C++ para entrada e saída. Ou seja, isso aqui não é só pelo terminal, você tem a chamada fstring, que seria para arquivos, né? Então você pode escrever arquivos, ler arquivos. Tem a ssstring, então tipo, é entrada e saída, mas para dentro de strings. Então você não está manipulando arquivos, não está falando com o terminal nem nada, você está só jogando para dentro de strings ou extraindo. Então são vários headers interessantes, né, que temos na nossa biblioteca padrão, que a gente vai poder usar mais para frente, né. Só para dar uma prévia também para vocês, porque eu não sei se vocês notaram, mas tem esse porcento aqui. Esse porcento aqui é um jeito do Zesh mostrar que o programa executou e ele terminou aqui. Então isso aqui ele está falando, olha, eu comecei a executar e tinha essa linha já começada, mas eu vou pular para a próxima. É algo mais ou menos assim. Então você vê que o programa escreveu, mas ele não pulou para a linha de baixo. Então se a gente fizesse por aqui, ó, chamasse aqui olá mundo e tchau. A gente vem aqui agora, compila, roda. Ó, tá vendo? Olá mundo, tchau. Ele tá tudo na mesma linha. A gente não pulou de linha aqui. Como é que a gente faz isso? A gente pode colocar aqui endline. Então na hora que a gente colocar aqui e executar, agora sim, você vê que ele escreveu olá mundo, pulou a linha, tchau. Só que o tchau não tem pulo de linha, então novamente a gente vê esse símbolo do porcento aqui. Tá, aí você está se perguntando, né? Pô, vou ter que colocar std, dois pontos, toda hora. Isso aqui é para definir um espaço de nomes. Porque o que acontece, né? Suponha que você esteja usando uma biblioteca. Essa biblioteca que você está usando, ela definiu dentro dela uma constante lá, global. Então, eu defini uma constante aqui, sei lá, limite, que é o valor 5. Só que aí você fala, só que isso dentro do include, né? Então você não vê essa linha, né, a princípio. Só que aí você chegou aqui, depois que você fez o include, você pegou e declarou o seu limite, que você não sabia que existia esse nome já em outra biblioteca, e você pegou aqui e colocou 17. Então, assim, se você tentar compilar isso, você vai ver que ele não vai deixar. Então a gente roda aqui, ó, erro, redefinição do inteiro constante chamado limite. Então, assim, você vê assim que você está tentando jogar 17 numa coisa que já era 5, né? Então ele não vai deixar, porque você tem dois nomes iguais para variáveis que seriam diferentes, né? Então isso aqui não é permitido. Você só pode ter tipo um nome identificando uma única coisa, né? Uma coisa que vale notar também, porque assim, na verdade eu já tinha feito esse vídeo antes, sabe? Mas não tinha ficado muito bom, então eu estou refazendo ele. Uma coisa que eu não havia comentado antes também, se vocês notarem aqui, ele fala, ó, aula 2 CPP 2.5. Esse primeiro número aqui é a linha do arquivo que deu erro. Então, assim, não se preocupa assim, de você estar no terminal, nossa, eu não vou ver o erro, sabe?
Porque a IDE, dependendo da IDE que você esteja usando, ela vai marcar a linha para você. Mas aqui no terminal você também consegue ver. Então você está vendo aqui, ó, linha 5. Então se a gente voltar no código, ó, linha 5. O que ele fala para a linha 5? Ó? Na linha 5 tem uma tentativa de redefinição da constante limite. Ou seja, já existia esse limite aqui definido. E aqui na linha 5 você está tentando redefinir. E qual é que acontece na linha de baixo? Na linha de baixo é só uma nota, né? Então, tipo, ó, nota. Na linha 3 já existia esse limite definido. Então ele está mostrando aqui claramente, ó, aula 2 CPP 3. Então na linha 3 já existia essa definição de limite. Ah, o que é esse número aqui, 11? 11 é a coluna. Então você está vendo, ó? Aqui está na coluna 1, se a gente for até a coluna 11, ou seja, a coluna 11 é onde começa o L. Então assim, ele considera que assim, a variável foi definida a partir daqui, né? Então aqui começa a definição da variável. Então é basicamente isso, para vocês entenderem a notação de erro, né? Então tá, né? Então como eu falei, isso aqui é um espaço de nomes, esse std, né? Então assim, como é que a gente faria para resolver esse problema aqui? Aquela biblioteca, bastaria que ela tivesse criado um namespace dela. Então, vamos supor que um include fictício, né? Que eu vou até comentar ele antes de compilar, mas suponha que você esteja usando aqui tipo um, sei lá, bib.h, que seja uma biblioteca que você encontrou em algum lugar, .hpp, que seria o padrão de headers C++, né? Então você está usando essa bib aqui. Se ela tivesse feito isso, ó, namespace bib, definido o limite dentro do namespace. Agora você pode definir o seu próprio limite aqui embaixo sem problema nenhum. Porque agora esse limite aqui, ele na verdade ele está prefixado com esse bib, né? Então ele está dentro do espaço de nome chamado bib. Enquanto que esse limite aqui está no escopo global. Então se vocês forem aqui embaixo, ó, vamos mandar imprimir essa variável. Então a gente vai chegar aqui, ó, imprime para mim limite. O que vocês acham que vai imprimir? Tem que ser o 17, né? Porque o 17 que está no escopo global. Então agora se a gente mandar compilar, ele vai conseguir compilar. Ah tá, eu esqueci de comentar essa biblioteca, né? Porque isso aqui foi só um nome fictício que eu dei, né? Mas se a gente comentar isso aqui, é só para vocês terem noção, né? Então, tipo assim, suponha que você tenha uma biblioteca com esse nome, né? Não é que esse arquivo existe realmente. Então agora a gente vai conseguir compilar. Ó, compilou sem problemas. Vamos rodar o programa. Ele imprimiu 17. Ah, mas se eu quiser usar o limite que está no espaço de nomes bib, você vai vir aqui embaixo e colocar bib limite. Agora quando a gente recompilar e rodar, ele imprimiu 5. Porque foi o que a gente escolheu, né? A gente mandou imprimir aqui bib limite, ou seja, que era o limite que faz parte do namespace bib. Então agora você vê que você pode definir tipos com nomes iguais, mas assim, contanto que eles estejam em escopos diferentes, né? Uma outra situação que você poderia definir limite também, porque você tem um escopo global, que seria fora de funções, mas você tem também o escopo dentro da função. Então o que acontece? Se eu definir aqui limite 7, vou colocar 8. 38. Salvar aqui. Suponha que eu não escreva limite. Você vai ver que esse programa vai compilar e que ele vai imprimir 38. Porque dentro do escopo da main, que é dentro dessas chaves aqui, dentro desse escopo existe esse limite. Então, referências a limite dentro desse escopo, abaixo dessa linha aqui, são referentes a esse limite do 38. Então, a gente de novo volta aqui, recompila, roda. Você vê que ele imprime 38. Então, assim, eu vou depois, talvez, voltar nesse assunto de escopos, mas, assim, a ideia principal aqui é você entender esse negócio do namespace. Por que a gente tem que fazer isso?
Então, se a gente voltar aqui, ó, para o que a gente tinha antes, a gente está usando aqui esse... sim, isso aqui é uma prática, viu? Eu coloquei isso aqui só para vocês verem, mas não usem variáveis globais. Sempre deixe variáveis dentro de uma função, ou dentro de uma classe, ou dentro de uma struct. Nada no escopo global, porque isso é um problema para dar manutenção, para escrever tipo código reutilizável. Então, sempre declare as coisas dentro de funções. Passe, se for necessário, você passa por referência para as funções. Mas enfim, a gente vai chegar lá e vocês vão entender o que eu estou falando. Mas assim, por enquanto a gente está usando esse std, né? Então, como é que a gente resolve isso? Você pode falar que você está usando o namespace std. Ou seja, você está praticamente dizendo, ó, você tem duas formas de entender isso aqui, né? Você pode falar, tipo assim, olha, pega tudo que está no std e coloca que eu estou usando, né? Então, não precisaria escrever aqui. Ou a forma que eu acho mais fácil, né? Que é o seguinte, cara, tudo que você achar que você não viu uma definição anterior, você procura dentro desse namespace. Ou seja, ele vai chegar aqui e vai ver cout. Aí fala, uai, mas esse cout está onde? Só que você colocou esse use namespace std. Então ele vai lá no std e procura cout. Então, opa, achei o cout, então tá tranquilo. Aí você pode perguntar, como é que ele acha esse cout? Tá basicamente nessa primeira linha do include. Então, essa linha aqui do include, que está fazendo toda a mágica aqui, né? De você poder usar essas entradas e saídas. Isso aqui é uma diretiva de pré-processamento. Ou seja, isso aqui... Diretivas de pré-processamento, normalmente elas controlam a compilação do código ou elas fazem substituição de texto. Então aqui a gente está fazendo o quê? Incluindo esse arquivo, ou seja, ele vai pegar todo o conteúdo do IOStream e vai jogar aqui dentro. Então, vamos supor que lá dentro tivesse escrito, sei lá, olá. Só tivesse isso dentro desse arquivo, então ela vai jogar aqui olá. Entendeu? Então, no caso, assim, a gente vai ter o IOStream. O IOStream é bem mais complexo, mas você pode imaginar que ele vai estar jogando aqui um namespace std com várias definições. Então, tipo, cout é isso aqui. E, sei lá. Opa. Cout é isso aqui. Endline é isso aqui. Enfim. Note que isso aqui não é código real, viu? Eu estou só colocando assim para realmente deixar simplificado, para não é para vocês pensarem muito a fundo no que significa isso aqui ainda não. Porque isso aqui é só teórico. Eu só estou falando assim que esse out ele tem alguma definição aqui dentro. Isso aqui não quer dizer nada, isso aqui também não, nem isso. Isso aqui não é C++. Isso aqui é somente um exemplo que eu estou dando. Então, tipo, é como se ele fizesse essa substituição. Agora, dentro do seu arquivo, você tem essa definição do std. Então, ele vai chegar aqui e vai ver cout. Só que você está falando, ó, eu estou usando o espaço de nomes std. Então, se ele vê um cout e não tem uma definição de cout aqui em cima, né? Tipo, ou seja, passou a linha 13 e a 14 e não tem a definição de cout. Então, ele vai procurar para cima. Então, vai ver tipo, que você falou para procurar no std. E aqui dentro do namespace std, ele acha a definição de cout. E é isso que ele vai usar. A mesma coisa para o endline. Também tá aqui. Só que isso é perigoso, né? Porque dependendo das coisas que você usa, você pode se acostumar a usar sem o std e achar que aquilo não precisa colocar, ou sei lá, se você está usando a IDE e você esqueceu de colocar esse parâmetro -wall, dependendo de como você utilizar, pode ser que ele não avise para você que você não esqueceu de, por exemplo, você esqueceu de incluir um certo arquivo que teria aquela função que você está chamando, né, ou o objeto que você está chamando. Então, certifique-se, né, caso você esteja usando IDE, certifique-se de que tem essa flag nos parâmetros de compilação, para você poder ver os erros. Já também se certifique dessa flag também, porque a gente vai precisar dela depois
em aulas futuras, né? E é isso. Então, assim, eu não gosto muito de usar, né, o use namespace inteiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar e vai falar, tipo, eu quero usar somente por exemplo, o cout. Então, em vez de você falar using namespace std, você pode falar using standard cout. Então, agora eu posso usar o cout sem escrever std dois pontos. Ou você pode também colocar também para o endline. Então, você está falando, ó, eu estou usando o cout e o endline dos std. Então, você vê aqui que está cout endline sem problemas, né? Então, você pode chamar aqui quantas vezes você quiser sem colocar std dois pontos. Porque esse dois pontos é um operador de escopo, né? Então, você fala assim, ó, dentro do escopo do namespace std, assim, dentro do escopo std, né? Porque depois a gente vai ver mais pra frente, mas isso aqui você pode aplicar também, por exemplo, para classes. Ou você pode também aplicar para falar do escopo global. Então, você poderia colocar aqui, por exemplo, sei lá, uma variável x aqui igual a 2. Então, o que isso aqui quer dizer? Você está falando assim, olha, pega a variável x do escopo global. Porque aqui não tem ninguém na frente do dois pontos, né? Então, o único escopo que vem do nada é o escopo global. Porque não tem ninguém englobando ele, né? Então, ele está em qualquer lugar, é o escopo global. Por definição, né? Mas assim, não se preocupem tanto com isso, por enquanto. É só para vocês terem a noção do que significa isso aqui, do porquê desse std mesmo. Por isso que eu mostrei essa definição do namespace, que é o espaço de nomes, para vocês poderem entender isso aqui. Então é isso, eu acho que já deu bastante tempo aqui. Não calculei o tempo, mas acho que foi longo o vídeo. Já deixo aqui também, né, o cout endline para vocês poderem brincar com a saída. E vocês podem fazer testes aqui, né? Por exemplo, uma coisa legal, tipo, você pode tentar produzir aqui mas teria que ser com laço de repetição, né? Mas você pode tentar desenhar qualquer coisa que você quiser, né? Você pode, por exemplo, desenhar uma árvore de Natal. Então, você poderia pensar, tipo, algo, sei lá, talvez algo assim. Então, você vai lá, adiciona aqui, depois adiciona esse outro aqui. Então você pode montar um triângulo, né? Ou sei lá, uma árvore de Natal mesmo. Sei lá, algo assim. Então se a gente rodar isso aqui... claro, ele vai falar que ele não está usando limite, né? Então, como eu não estou usando essa variável, eu já vou apagar ela. Então a gente vem aqui, compila e roda. E temos aí a nossa setinha, ou arvorezinha, ou sei lá. Enfim, brinquem com o terminal, sempre é bom fazer isso, né? Sempre que vocês aprenderem algo novo, é bom dar uma brincada, testar os limites das ferramentas. E eu vou encerrar por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil, né? Se ficou alguma coisa muito confusa, que eu não falei direito, ou sei lá, alguma curiosidade de vocês sobre algum tema relacionado ao que eu mostrei hoje, deixem nos comentários também. E é isso. Obrigado a todo mundo. Se você gostou do vídeo, né, dá aquele curtir para fortalecer a amizade. E críticas, sugestões. Se você não gostou do vídeo também, marca não gostei. De preferência explique por quê, para que eu possa melhorar, né, colocar conteúdos melhores nos próximos vídeos. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês e boa noite.